E aí, povo de Deus, que alegria estar aqui com você neste sábado. Que você tenha um sábado de paz nesta manhã, tá bom? E olha só, eu estou vendo aqui muitas pessoas conectadas aqui no canal da nossa igreja e estou vendo aqui que várias pessoas já deixaram um like. Só que tem um detalhe, para que esse canal ele alcance mais pessoas, para que essa mensagem tenha uma relevância cada vez maior, eu vou convidar você que não deixou o seu like ainda, deixa o seu like, isso ajuda muito o canal da igreja. Vamos espalhar a esperança. Eu estou vendo aqui, olha só, até então 40 pessoas deram like já e temos 90 pessoas nos assistindo. O que está faltando para você deixar o like? É tão simples, basta apertar o botão do joinha aí, tá bom? Isso vai ser de grande ajuda para que a nossa igreja alcance cada vez mais pessoas para Jesus. Ei, a mensagem de hoje é muito importante porque eu acredito que é uma mensagem que conforta o coração de todas as pessoas. Todas as pessoas que acreditam em Deus precisa acreditar que esse Deus, ele se manifesta às suas criaturas. É isso mesmo. Nós acreditamos que Deus ele criou todas as coisas. Somos chamados de criacionistas, isto é, acreditamos que por meio do seu poder, Deus ele trouxe o invisível para o visível. E não somente isso, minha amada igreja. Não somente isso. Sabe o que mais conforta o meu coração? É que Deus, ele além de ter criado as suas criaturas, ele as mantém. É isso mesmo. Deus, ele mantém cada um de nós com fôlego de vida. E olha só, essa mensagem de hoje também é para aquelas pessoas que, mesmo duvidando daquilo que está acontecendo no mundo, creia na vida eterna em Cristo Jesus. Sabe de uma coisa? Cristo nos criou com seu poder sobrenatural. Cristo nos mantém com seu poder sobrenatural. Mas, acima de tudo, Cristo, ele nos salvou do seu poder sobrenatural. Cristo, ele nos salvou ontem, nos salva hoje e nos salvará por toda a eternidade. Então, o simples fato de estarmos vivos aqui agora é porque Cristo, ele quer dar uma oportunidade para você que assiste. Cristo, ele quer manifestar a sua benevolência para você. Você sabe muito bem, nosso Deus, ele é onipotente, pode todas as coisas. O nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus, ele está presente em todos os lugares. Mas, acima de tudo, maior do que esses atributos, é saber que Deus, ele é onibenevolente, isto é, ele é todo amor. Prova do seu amor é que temos o mistério do amor, que foi Cristo ter morrido em nosso lugar. Você entende isso? Você entende que Cristo, ele não te deixa largado? Cristo, ele sabe muito bem o que você necessita, o que eu necessito. Pensando nisso, vamos falar hoje aqui a respeito da volta de Jesus, de uma maneira que você nunca viu. Porque o que eu quero fazer aqui, além de confortar o seu coração, para que você entenda que Jesus de fato está prestes a voltar, é que você esteja preparado para este momento. Vamos abrir a Bíblia, vamos entender os planos de Deus para nós, mas antes eu convido você, aqui está aí, conectado aqui conosco, a orar comigo. Vamos orar? Se você puder, da maneira que você está aí, feche os seus olhos e vamos clamar mais uma vez a esse Deus que tanto nos amou. Oremos. Santo Deus e amado Pai, eu estou aqui com uma parcela do teu povo que acompanham em casa. Lamentavelmente, as portas da igreja estão fechadas, mas para surpresa do reino das trevas, o culto continua em nossos lares. Eu te louvo porque existe aqui uma parcela do teu povo que veio escutar a tua voz, veio ouvir a tua palavra. E eu lhe peço a Deus que, em nome de Jesus, por meio do seu santo e bom Espírito, fale com cada um de nós nesse momento. Não nos deixe órfãos, mas envie o Consolador. E que o Consolador, o Espírito Santo, ó Espírito Santo, nos convença do pecado, da justiça e do juízo.
e nos convença também que pouco tempo resta para este mundo e que logo, logo estaremos reunidos nas mansões celestiais. Nós cremos na tua volta, ó Jesus, que a tua volta seja o marco mais importante que nós possamos acreditar. E é por Cristo Jesus, nosso Senhor, que eu faço essa oração. Amém. Meus irmãos, antes de abrir a Bíblia, certa vez alguém contou assim para mim que a vida é uma grande piada de mau gosto. Será que é verdade? Será que essa pessoa que acredita que a vida é uma grande piada de mau gosto está com razão? A resposta é não. Sabe por quê? Nós que acreditamos aqui na palavra de Deus, nós conhecemos o fim das coisas. Sabe de uma coisa? Tem uma frase que diz assim que o fim justifica os meios. Ei, chegará um tempo quando Jesus voltar a apontar nas nuvens do céu com poder e grande glória, juntamente com seus anjos, para resgatar a sua igreja, que consiste em eu e você. Acredite, você vai falar assim, valeu a pena. Valeu a pena porque no fim as coisas vão fazer sentido. Sabe de uma coisa? Eu sempre costumo falar aqui para a igreja, falar no meu canal no YouTube também, sobre a importância de entender os motivos que passamos, os motivos que levam as pessoas a sofrerem. Só que de uma coisa eu tenho a certeza, o sofrimento, ele não é eterno. O sofrimento, ele vai acabar. O sofrimento, ele não dura mais do que uma vida. Ninguém espera Jesus mais do que uma vida, você sabe disso? A única pessoa que espera o seu retorno há mais de 2000 anos é o próprio Jesus. Sabe de uma coisa? Pessoas podem viver 20, 30, 50, 70, 80, 90 anos de idade. Todos esperaram um pouco a volta de Jesus. Todos. Sabe de uma coisa? No ano passado, no ano de 2020, a nossa família teve a infelicidade de perder uma pessoa muito querida para nós, que é a minha sogra, Nancy, mãe da minha esposa, Tayane, obviamente. Sabe, foi uma dor, está sendo uma dor muito grande para aqueles que se envolveram com ela, principalmente para a Tayane. A Tayane ainda sofre com a morte da mãe, isso é natural. Porque a morte, como vocês sabem, é uma intrusa. A morte não deveria fazer parte da nossa existência, mas por causa da desobediência, o pecado entrou no mundo e juntamente com o pecado a morte. Sabe de uma coisa? Sabe o que consola a Tayane? Sabe o que consola a Tayane? É a volta de Jesus. É saber que existe vida eterna em Cristo Jesus a partir do momento em que Ele volta. Você acredita na volta de Jesus? Vamos fazer o seguinte? Eu estou aqui conectado aqui, olha só. Se você que está aí acredita mesmo na volta de Jesus, comenta aqui no chat da nossa igreja. Eu acredito na volta de Jesus. Sabe por quê? Nós precisamos proclamar para as pessoas que acreditamos na volta de Jesus. Nós precisamos demonstrar por meio da nossa atitude, por meio da nossa esperança, que Jesus de fato vai voltar. Minha igreja, presta atenção aqui naquilo que eu vou te falar. Eu vou te mostrar um texto, enquanto você vai digitando aqui, que você acredita na volta de Jesus, que você crê nisso, que você tem convicção da volta de Jesus, que você vive uma vida intensa ao lado de Cristo, por meio de Romanos capítulo 8. Vamos lá? Você que está aí, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 19 ao 25. É um texto que conforta o nosso coração, porque é um texto que faz com que eu e você acreditamos que tudo o que passamos aqui faz sentido. Quer ver? Romanos capítulo 8, verso 19 ao 25. Diz assim a palavra de Deus. Amém? Olha só, igreja. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora.
E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos com paciência, o aguardamos. Palavra de Deus. Igreja, presta atenção aqui. O que o apóstolo Paulo fala aqui é muito importante, sabe por quê? O apóstolo Paulo, assim como eu e você, sabe o que ele acreditava? Na redenção eterna dos filhos de Deus, na transformação dos filhos de Deus. Ei, tá vendo esse corpo aqui que eu e você temos? Esse corpo, segundo a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, você sabe muito bem desse texto, lá é dito assim que esse corpo é corruptível, está sujeito à corrupção. A Bíblia também fala assim que esse corpo aqui é imortal, é mortal, estamos sujeitos à morte. Mas o apóstolo Paulo, ele fala de uma ardente expectativa. Que ardente expectativa é essa? A volta de Jesus, que vai transformar todos aqueles que decidiram viver ao lado do seu Senhor. Você crê nisso? Estou vendo aqui que muitas e muitas pessoas disseram: eu acredito na volta de Jesus, louvado seja o Senhor pela sua participação aqui. Isso move o canal, parabéns. E olha só, o apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui para mim e para você, sabe o que ele deixa claro? Que um dia, e esse dia está prestes a acontecer, esse corpo que você tem, corruptível, que está sujeito às doenças, que está sujeito à decadência, está sujeito à velhice e a tantas coisas que nos trazem dor. Esse corpo aí que um dia vai experimentar o pó da terra, caso Jesus não volte em seu tempo, no meu tempo, esse corpo, a Bíblia fala que ele vai ser revestido de imortalidade. Esse corpo que está aí com você por inteiro vai ser revestido de imortalidade e incorruptibilidade. Você crê nisso? Olha só, nós não temos uma fé vã. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E sabe o que eu percebo aqui nas palavras do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele nos convida no verso 19 a esperar o momento em que os filhos de Deus serão revestidos de imortalidade, de incorruptibilidade, em que os filhos de Deus serão revelados como eles deveriam ser, assim como no princípio. Ele fala assim que precisamos aguardar com ardente expectativa. O que é isso? Aguardar com ardente expectativa. É aguardar, mais do que tudo, o nosso encontro com Ele nos ares. Sabe de uma coisa? Eu não sei quais são os seus planos, eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei quais são os seus objetivos de vida, o seu propósito, eu não sei. A maioria daqui tem a sua vida particular. Todos aqui exercem alguma função na sociedade, eu não sei o que você vive, mas de uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei, minha igreja, que aqueles que aguardam a volta de Jesus, mais do que tudo, com expectativa, são aqueles que têm um relacionamento com Jesus. Entende isso? E eu vou repetir. Se você, de fato, aguarda a volta de Jesus, sabe o que você tem que fazer? Se você, de fato, é uma pessoa que espera com uma ardente expectativa a volta de Jesus e a sua transformação de uma vez por todas, você precisa ter um relacionamento com esse Deus por meio da palavra, a Bíblia. Se você tem os seus sonhos, seus objetivos, seus propósitos e assim por diante, mas exclui Deus da sua vida, a volta de Jesus não é para você. Mas Alexandre, eu estou cansado de esperar a volta de Jesus. Tantas coisas acontecendo nesse mundo, eu não sei o que vai ser. Alexandre, eu estou preocupada, é Covid, é morte, é isso, é aquilo outro. Ei, no que a sua fé se baseia?
Sabe de uma coisa? O Covid, ele revelou uma coisa muito importante para cada um de nós. Sabe o que o Covid revelou? Que as pessoas, elas têm mais medo de perder a sua vida aqui na Terra do que a sua vida eterna. Eu vou repetir. O Covid revelou que as pessoas têm mais medo de perder a sua vida aqui na Terra do que a sua vida eterna. Quem tem sido essa pessoa na sua vida? Você é aquela pessoa que tem medo do Covid por perder a sua vida aqui na Terra? Ou você é uma pessoa que, a despeito das dificuldades que o mundo passa, você tem a certeza do encontro com o Senhor nos ares? O apóstolo Paulo, mesmo apóstolo que escreveu o livro de Romanos, ele fala que o morrer em Cristo é lucro. Morrer em Cristo é lucro, igreja. Sabe por quê? Porque a partir do momento que uma pessoa fiel em Cristo morre em Cristo, sabe o que acontece com ela? Ela estará aguardando a volta de Jesus para ser transformada. Sabe, o texto continua? O texto fala assim que, olha só que interessante, verso 20 fala assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a humanidade à vaidade, à perdição? Quem? Adão. Adão trouxe o pecado para o mundo e, juntamente com o pecado, a morte. Só que veja, a Bíblia fala sobre o segundo Adão. E quem é esse segundo Adão? Jesus Cristo, o Senhor. Um texto muito conhecido em Romanos, capítulo 6, verso 33, é dito assim: o salário, verso 33, Romanos 6, 23 fala assim: porque o salário do pecado é a morte. O fato de Adão ter pecado só mostra que toda a humanidade estaria sujeita também ao pecado. E toda a humanidade, por estar se envolvendo com o pecado, também se envolve com a morte. Mas não termina aí. Continua. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Igreja, presta atenção. Presta atenção, igreja. Acorda, igreja. Não é só porque não está acontecendo cultos presenciais que você deixará de se envolver com um relacionamento sério com Deus. Sabe por quê? A Bíblia também fala aqui, por meio do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, só que no verso 25 ele fala assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então a Bíblia usa dois termos aqui, em Romanos capítulo 8, verso 19 a 25. Primeiro, aguardar com ardente expectativa, isto é, aguardar mais do que tudo a volta de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia usa o seguinte termo: esperar com paciência. Ei, nós temos que ter paciência. O mundo está se acabando, calma lá, tenha paciência, você é um filho de Deus. O mundo está entrando em colapso, calma lá, vai piorar. Vai piorar. Mas o que vai definir se você estará de pé ou prostrado é se você está ao lado de Deus. E tem outra coisa também. A Bíblia fala usando esses dois termos, aguardar com ardente expectativa e aguardar com paciência, nós podemos ver que, mediante essas afirmações do apóstolo Paulo, precisamos entender uma coisa muito importante. Precisamos aguardar Jesus da maneira que Ele deseja para a nossa vida. Tanto é que tem um texto aqui em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, aqui no capítulo 12, verso 43 ao 46, vai ser projetado aí para você. Você vai ler comigo, tá bom? Tá bom? Você que aguarda a volta de Jesus, você que falou aqui no chat que aguarda, que acredita a volta de Jesus, acompanhe comigo. Lucas, capítulo 12, verso 43 em diante, diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passa a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis.
Isso, meus irmãos, é claro que é uma parábola, mas como toda parábola, como todas as histórias de Jesus, existem realidades celestiais. Então, o que Jesus ele está falando aqui para mim e para você? Sabe o que Jesus ele está falando para mim e para você? Entenda uma coisa, igreja. Jesus ele está falando para mim e para você que o dia e a hora do retorno de Jesus a essa terra para recolher os salvos, aqueles que são seus, é um mistério. Nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus vai voltar, não sabemos. Mas de uma coisa sabemos: só permanecerá na congregação dos santos, naquele tão glorioso dia, aqueles que esperarem com paciência todos os dias. A parábola de Jesus aqui fala que esse servo, ele ficou desanimado porque o seu senhor estava demorando aos olhos dele. Só que eu pergunto para você, Jesus está demorando? A resposta é não. Pode estar demorando na nossa ótica, mas na ótica divina, Jesus ele está no seu tempo. O apóstolo Pedro mesmo, ele vai falar assim que Jesus ele somente não voltou porque ele espera que alguns que ainda não se entregaram verdadeiramente a ele, está esperando para que a sua vida seja entregue. Agora eu pergunto para você, Jesus ele está esperando que você se entregue a ele. Você já se entregou? Por isso mesmo que a cada dia, a cada 24 horas de um novo dia, Deus ele te dá uma nova oportunidade para renovar os seus laços com ele. E sabe de uma coisa, minha amada igreja? Aquele homem que não acreditou que o seu Senhor estava prestes a voltar, ele foi surpreendido. Entendeu? Aquele homem, ele foi surpreendido porque o seu Senhor voltou numa hora e num dia que ele não esperava. E aquele Senhor, infelizmente, teve que castigá-lo. Sabe de uma coisa? Jesus vai voltar, você acredite ou não. Se você não acredita na volta de Jesus, eu lamento para você. Mas se você acredita na volta de Jesus, ei, existe um comportamento que Deus ele cobra de mim para você, para que quando ele voltar, você esteja com ele. Qual comportamento é esse? Eu vou te falar qual é esse comportamento. É um comportamento de obediência. Deus ele quer ver teus filhos obedientes. Sabe de uma coisa, o que eu observo aqui? A paciência, ela é importante. Mas eu não posso estar paciente ao ponto de negligenciar a minha fé. Eu não posso ter paciência ao ponto de desistir da minha caminhada cristã. E quando eu olho para paciência, esperar com expectativa, como o apóstolo Paulo mesmo falou, como vocês mesmos ouviram aqui, eu sempre me recordo do apóstolo João. Sabe de uma coisa, João? Ele teve um profundo relacionamento com Cristo. O apóstolo João, ele era um apóstolo jovem, era um garoto quando Jesus começou o seu ministério. E esse João, a Bíblia fala que entre os 12 apóstolos, ele foi o único que morreu de velhice. Durante toda a sua vida, o apóstolo João viveu com convicção de que o seu Senhor retornaria em breve. Ele morreu, Jesus ainda não voltou. Só que eu quero que você preste atenção aqui agora. Se você que chegou até aqui e está disperso ainda, eu quero que você fique ligado aqui agora comigo, tá bom? Apocalipse capítulo 22 é um texto que eu quero que você entenda mais do que nunca a partir de agora, tá bom? Talvez você nunca observou o que eu vou te falar aqui, mas você vai entender de uma vez por todas quais são os planos de Deus para a sua vida. Deus ele tem planos incríveis para você, planos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja, que é a vida eterna quando Jesus voltar. Eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22, verso 20, tá bom? Vai ser projetado aqui e você vai acompanhar comigo. Diz assim a palavra de Deus. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente, venho sem demora. Somente até aqui. Veja, a Bíblia fala, portanto, o quê? João, um homem que viveu
piedosamente ao lado do seu mestre, desde o momento do apostolado até o último suspiro da sua vida. Mesmo na velhice, ele ainda continuava crendo que Jesus estava com ele. E sabe de uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs? Sabe de uma coisa? Eu quero que você entenda aqui. Nesse exato momento em que João está na ilha de Patmos, recebendo a revelação do próprio Cristo, ele acreditava durante toda a sua vida na brevidade da volta de Jesus. Ele esperou 50 longos anos para que Jesus logo volte, e Jesus ainda não voltou. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? João, ele poderia ter feito o quê? Ah, Senhor, como assim o Senhor logo vem? Como assim, Senhor, o Senhor logo vem? Eu estou esperando há 50 anos, Senhor. Eu vivi tantas angústias, eu estou aqui preso por causa do amor do seu nome. Como assim o Senhor logo vem? Só que João, em vez de falar essas palavras, sabe o que ele falou? Ainda no mesmo verso, quando Jesus fala, certamente venho sem demora, sabe o que João fala? Amém, vem Senhor Jesus. Igreja, não pense você que Jesus está demorando. Não importa as angústias, as tribulações, as provas que você já passou até aqui. O que mais importa é ver Jesus voltar. João está descansando no pó da terra hoje, mas na manhã da ressurreição, quando Jesus apontar com poder e grande glória nas nuvens do céu, com os seus anjos, João vai ver a promessa se cumprindo realmente. Jesus voltou e não demorou. Eu convido você agora a ser como João. Eu convido você agora a ser como Paulo, esperando com ardente expectativa, mas com paciência, a volta de Jesus. Você está preparado? Se você está preparado, nós vamos chegar ao fim dessa mensagem. Vamos ter música? Vamos ter mais uma música. Depois da música, eu quero ainda falar outras palavras para você como encerramento. Não sai daqui não. Depois da música, eu quero estar com você. Ei, povo de Deus, você acredita mesmo na volta de Jesus? Se você acredita mesmo na volta de Jesus, fale da volta de Jesus com convicção. Se você acredita mesmo na volta de Jesus, viva a palavra com convicção. Sabe por quê? Se você permanecer fiel a Jesus até o fim, a despeito de todas as dificuldades, acredite, Jesus, quando voltar, Ele vai falar assim para mim e para você: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque vocês foram fiéis. Eu quero ouvir isso dos lábios do nosso Senhor Jesus. Você quer? Se você quer, vamos orar mais uma vez, entregar essa programação, esse culto, essa mensagem para Deus. Oremos. Deus amado, que alegria, porque o Senhor verdadeiramente falou aos nossos corações. Tivemos a oportunidade, Deus, de falar com o Senhor por meio das orações, por meio das canções, mas eu te louvo porque, mesmo após milênios de anos de pecado, o Senhor verdadeiramente fala com cada um de nós por meio da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que não nos desampara, mas é um Deus que cuida de cada um de nós. Ó Senhor, continue cuidando dos seus amados filhos. E a despeito das dificuldades, que cada um aqui creia na volta de Jesus. Quando tudo não ter saída, que esses nossos irmãos e irmãs olhem para o alto e digam: de lá vem o socorro. E é por Cristo Jesus, que está sentado no teu trono, que eu oro, fazendo esta súplica, esta oração. Amém. Que você seja abençoado, em nome de Jesus.